Olá, pessoal. Uma alegria muito grande estar nesse momento com todos vocês aí do Centro Espírita Jerônimo Candinho, em Brasília. O que nos honrou muito esse convite de participar dessa 8ª semana Chico Xavier. Eu sou Eugênio, moro aqui em Pedro Leopoldo. Atualmente sou presidente da Aliança Municipal Espírita e sou colaborador do Centro Espírita Meimei, a segunda casa fundada por Chico no ano de 1952 para os trabalhos de desobsessão, e também colaborador aqui na casa de Chico, cuidar do seu acervo, enfim, fazer a curadoria da casa, que tanto nos alegra e nos dá oportunidades tão grandiosas como esta. E vocês que homenageiam Chico nessa semana aí em Brasília, nos inspira a trazer essa reflexão sobre o Chico, que foi um convite que a nossa amiga nos fez, e de estar aí para trazer um pouco sobre a vida e obra de Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo. Então, o Chico tem uma história recente, bem conhecida de todos, e que nós vamos começar por essa reflexão do Chico na atualidade, para que nós possamos chegar até o Chico aqui em Pedro Leopoldo. Então, nós vamos ver a realidade do Chico, né, a partir do ano de 2002, que foi do seu desencarne, a repercussão do seu trabalho, que já era intenso, mas surgiram várias homenagens para o nosso querido Chico a partir de 2008, mais efetivamente, onde nós tivemos a oportunidade de estar no primeiro encontro dos amigos de Chico Xavier em Uberaba, que foi um momento de um resgate saudosista mesmo, da presença física do Chico, onde ali reuniram um número de pessoas para refletir sobre a vida do Chico, sobre a obra do Chico. E eu aqui de Pedro Leopoldo conheci a história do Chico aqui de Pedro Leopoldo, né, como nasci, vizinho da sua irmã, meu amigo pai do Chico, eram como um tio querido, mas a gente não tinha noção, né, da projeção tanto espiritual do Chico como da sua obra realizada ao longo desses anos, apesar de já conhecer a sua obra literária. Mas aí nós fomos ver depoimento fora dos conterrâneos, né, fora daqueles amigos que aqui conviveram com Chico. Então, o Chico, eu tive a surpresa de ver quantas pessoas ali trouxeram depoimentos valorosos, identificando a alma boa, né, o trabalho mediúnico glorioso que ele nos legou. Então, isso foi em 2006, juntamente no mês do aniversário do Chico, lá na cidade de Uberaba. Nós fomos convidados a participar e ali nós fomos tendo contato com várias visões sobre o homem Chico Xavier. E a partir desse encontro nós vimos que todo o Brasil, né, explodiu em homenagens, em reconhecimento do trabalho do Chico, porque se o Chico encarnado, difícil seria essas homenagens, porque o Chico tentou se esconder bastante e era avesso, ele não se julgava merecedor, apesar de tanto merecer ao nosso entendimento, mas o Chico, na sua simplicidade, no seu estado de consciência, né, de um apóstolo, de um missionário, que tantas leis divinas nos trouxe através da sua mediunidade. Então foram vários encontros ao longo do tempo, e explodiu muito no 2010, que foi o ano do nascimento, o ano dos 100 anos do Chico Xavier. Então, vou falar da obra literária do Chico. Olha a variedade que nós temos de temas que a mediunidade de Chico nos esclarece. Temos romances, temos livros científicos, temos infantil, temos poesias, temos contos, cartas, temos todos o tipo de literatura, temos humor com Cornélio Pires, enfim. Nós temos uma obra literária vastíssima da
da larva do Chico, completando 529 livros, né, atribuídos à sua mediunidade, que depois do seu desencarne, várias obras surgiram, ou de coletâneas, ou obras inéditas, enfim, ligadas à sua mediunidade. Então, são vários livros. E nós vimos que a obra literária do Chico, ela está cumprindo também uma determinação que Kardec traz no livro Obras Póstumas, quando ele fala da arte espírita, que a arte espírita, como houve na arte pagã, foi substituída pela arte cristã, né? E o que ele fala que logo vão surgir os primeiros esboços da arte da categoria que deve ser, a arte espírita. Então nós temos observado como isso também tem crescido, né? Nós já temos na nossa doutrina várias obras do Chico, entre os grupos espíritas, os teatros espíritas, das peças, da música, enfim. Mas nós vamos ver que o Chico, ele estava também, a obra do Chico já está nos cinemas, várias, né? Começou com o edifício Joelma, que foi o incêndio que houve no prédio em São Paulo, que virou o Joelma 23º andar. Temos o Nosso Lar, que é recente, né? Temos As Mães de Chico e A Vida Continua, o próprio filme da vida de Chico, lançado em 2010. Então, a arte que estava nos livros do Chico Xavier, a arte literária, ela já está projetada para o cinema e com promessa de vários outros filmes, e uma abertura também para vários filmes com a temática espírita. Nós temos também no teatro peças valorosas, como a primeira foi Além da Vida, que está em cartaz hoje na década de 80, produzida pelo Vanucci, um grande diretor da cidade de Uberaba, que se transferiu para o Rio, e através da orientação de Chico, essa peça foi montada e até hoje está em cartaz. E várias outras, como a 2000 anos, a própria vida do Chico, que foi revelada agora no última peça, O Céu da Vibração, Um Grande Amor de Renúncia, que é baseado no livro Renúncia. Enfim, tem uma pesquisa vasta aí que está no teatro, e estamos falando do teatro até profissional. A televisão, através das novelas, né? A primeira novela orientada por Chico foi A Viagem, que é muita coisa baseada no filme do livro Nosso Lar. O Profeta, Além do Tempo, enfim, várias outras novelas que têm a temática espírita baseada na obra de Chico Xavier. E vários casos, né? Séries que reportam a obra de Chico Xavier. Depois do teatro a gente vê no rádio também as radionovelas, que são gravações que se escuta no carro, se escuta nos gravadores, nos DVDs, nos pendrives da vida hoje, contando os livros do Chico, como Nosso Lar, 2000 anos, Renúncia, e vários projetos que tem aí nas radionovelas. No jurídico também temos testemunho do Chico, né, em dois momentos importantes. O primeiro foi quando ele foi processado junto à FEB também, em que foi pela família Humberto de Campos, caso conhecidíssimo, e que a partir desse processo cria-se a jurisprudência, todo médium é dono da sua obra, deu um caminho aberto através dos processos jurídicos. E um livro maravilhoso que é o Lealdade, que traz também um testemunho do desencarnado, que é anexado ao processo do julgamento do suposto assassino, que consegue essa libertação como se fosse até uma cariação entre o desencarnado e o encarnado, que se fecha o processo inocentando aquele amigo. Então são bastante coisas. Na música nós temos aí várias obras, né? Vários artistas também trazem a música falando do Chico, falando da temática espírita. Na pintura temos pinturas mediúnicas belíssimas, que também
vem sendo divulgada através do tempo, trazendo a doutrina dos espíritos. E tudo isso é muito lindo, maravilhoso, com essa obra literária do Chico, grandiosa. Mas o que o Chico mais gostava, né? Era do contato com o povo. Era a presença daqueles amigos junto dele. Era o trabalho da promoção social, que ele dedicou inteiramente na sua vida, desde o início do seu trabalho mediúnico. Ele se dedicou também ao trabalho da promoção social, que perdura até hoje, através das suas obras que foram doadas para que se promovesse esse trabalho. Então a gente vê que o resultado, o legado da obra de Chico Xavier é muito intensa. E tem esse valor grandioso porque acompanha a sua conduta perante esse trabalho mediúnico, né, tão intenso. E a gente pergunta, e o Chico Xavier em Pedro Leopoldo? Esse foi o Chico Xavier, né, que deixou esse legado, foi uma construção. E o Chico em Pedro Leopoldo? Como era o Chico? Né? O Chico nasce em 1910, numa pequena cidade do interior. Pedro Leopoldo, o nome é homenagem a um engenheiro que construiu a linha de ferro que ligava Pedro Leopoldo a outros municípios e à capital. Uma família simples, passou por todas as dificuldades que nós já conhecemos na sua infância, né, dando o seu testemunho desde cedo. O Chico Xavier, desde novinho, já tinha esse contato com os espíritos. O primeiro que ele revela foi da sua mãe, né, que aos 5 anos de idade já o preparava para essa missão, já trazia essa orientação sobre sua conduta e também do seu trabalho e dessa possibilidade, né, da comunicação com os desencarnados ou então chamados mortos, o que causou uma desconfiança, né, que o Chico não seria uma pessoa de equilíbrio emocional e psíquico normal, porque ele fugia da normalidade. Então, a compreensão, falando dessa época, 1915 até 1920, né, seria muito difícil para qualquer pessoa ter essa compreensão. A doutrina espírita estava no seu nascedouro no nosso país, né? Então, o Chico, ele se manteve fiel ao que via, aos conselhos que recebia, né? Tanto depois que ele, estudando no Grupo Escolar São José, ele recebe uma composição na época, ou seria uma redação, né, falando sobre o Brasil, que ele ganhou um prêmio, mas ele foi honesto e disse que não foi ele que escreveu, que foi um amigo que ditou. E a professora causa um grande espanto, e ele já tinha também essa fama de meio deslocado, ela pôs ele à prova, né? Onde ela fala que ele falasse então sobre a areia, aí dita para ele que um grão de areia pode refletir a luz do sol, né, da presença de Deus. Então, pela idade dele, eram versos muito profundos. Enfim, revelou-se a mediunidade muito cedo, até para que ele pudesse ajudar a família, ele foi ingressado na fábrica de tecidos, onde ele não pôde permanecer, mas o pai o convidou a trabalhar e o padre ainda ajudou para que ele não fosse internado no hospício ou no manicômio, como doido. Então, que desse ele ocupação, uma maneira de ajudar também o sustento da família. Aí ele foi à fábrica, mas ele não conseguiu ficar devido aos problemas de saúde. E o padrinho dele, o senhor Felizardo, lhe ofereceu um trabalho na sua venda, né, onde vendia-se tudo. E Chico ali trabalhou até o desencarne desse padrinho. E também ali, nesse trabalho que ele fazia, que ele começou
a sua tarefa mediúnica, que devido aos problemas obsessivos de uma irmã, ele recebeu o socorro do casal Perácio, Dona Carmen Perácio e seu Hermínio Perácio, que a tratou num processo obsessivo através da mediunidade, aconselhou o Chico a pegar o lápis e o papel e escrever, que ele era médium. Então esse casal já foi também os emissários do alto para que pudesse iniciar o Chico na gloriosa tarefa da sua mediunidade. E o Chico católico, né, foi ali que ele recebeu o passe livre do padre para que pudesse ingressar na doutrina dos espíritos, devido à confiança que o padre tinha em Chico, na sua bondade, que se ele sentiu-se bem entre os amigos, que continuasse, só não esquecesse de Nossa Senhora, que ia protegê-lo. O que ele fez até o final dos seus dias, continua fazendo como espírito. E esse casal, ele teve uma representação muito grande junto a Chico, que viu o potencial mediúnico, as possibilidades reveladas através da sua mediunidade, que esse casal era de fora, uma cidade vizinha nossa, chamada Cordesburgo. Esse casal se transferiu para Pedro Leopoldo, morando ao lado da casa de Chico Xavier, para que pudesse acompanhá-lo nos trabalhos do recém-fundado Luiz Gonzaga, o centro onde Chico iniciou as suas atividades mediúnicas. Então esse casal teve um grande papel na vida do Chico para o início da sua mediunidade, que ele funda o Luiz Gonzaga no ano de 1927. Correto? Nós terminamos a primeira parte, colocamos Chico no início da sua tarefa mediúnica, aqui em Pedro Leopoldo. Na segunda parte, nós traremos o resto dessa história do Chico em Pedro Leopoldo. Que Jesus nos abençoe.